A graça e a paz, amados, tudo bem? Vamos para o vídeo número 2. É a continuação da escatologia de Isaías, de algum dos capítulos, para vocês compreenderem a profundidade que carrega esse profeta, tá? Agora a gente está no capítulo 26, no verso 15. No verso 15, ok, irmãos? Vamos lá? Tu, Senhor, aumentaste o povo. Aumentaste o povo e tem sido glorificado. A todos os confins da terra dilatastes. Senhor, na tua angústia te buscaram. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Aqui a gente tem um período, gente, da espera, o período que a noiva, a mulher é levada para o deserto, e ali ela tem as dores de parto, as contrações, né, as ações onde ela é adornada, purificada, quando Deus fala diretamente ao coração da igreja. Presta atenção, olha só, verso 17, para você entender. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Assim fomos nós na tua presença, Senhor. Em momentos de angústia, de aflição, nós veremos o teu zelo. Nós nos contorceremos, mas nós seremos alinhados na tua presença, né? Olha só que maravilhas. Olha só, vamos continuar aqui, ó. Concebemos nós e nós contorcemos em dores de parto. Mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Olha só, aqui ele está falando que o grito, a igreja profetizando nesse período já não trazia fruto, não gerava filhos, porque as nações não davam ouvidos àquilo que estava sendo dito. Ó, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como um orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Gente, tá falando de ressurreição. Quem que foi o primeiro a ressuscitar? Cristo Jesus. E nós somos o que de Cristo Jesus? Primícias. Assim como o Espírito ressuscitou Cristo Jesus, ao soar da sétima trombeta, primeiro os que dormem, e depois os que estão vivos receberão o corpo glorificado. Aqueles que estão no pó ressuscitarão para a vida eterna. Cristo nos ensinou isso. Olha o que Isaías estava falando, que nós, os vossos mortos e também o meu cadáver, porque ele sabia que morreria antes de Cristo vir, né? Viverão e ressuscitarão. Olha só que maravilha, né? E a terra é essa luz dos seus mortos. Então, ou seja, o que Isaías está falando aqui? Ele está falando que nós não permaneceríamos na morte, mas ao soar da sétima trombeta, ressuscitaríamos. Verso 20, vai, pois, povo meu, entra no teu quarto e fecha a tua porta sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Ué, mas a igreja não não ia já estar sido arrebatado no período da ira? Olha só o que Isaías está falando, gente. Vai, pois, povo meu, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Quem que falou isso lá no Novo Testamento? Vocês estão lembrados? Quando orades, entre no seu quarto, fecha a sua porta, e ali você falará diretamente os segredos do teu coração com o Pai. Lembra quem falou isso? Então, gente, será que ele tirou da onde isso? Olha a revelação aqui. Vai, te esconde, fala com o Pai, fala em secreto. Lembra que a mulher lá em Apocalipse é levada para o deserto, lá em Oséias também está escrito isso, e ela é guardada por Deus. E aqui ele está falando, vai, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, esconde-te, só por um momento, até que passe a ira. Porque esse momento da ira de Deus contra as nações, Deus estará falando conosco, no nosso íntimo, no nosso coração. Nós sendo guardados nesse momento no nosso quarto, na nossa oração com Deus, e aí Deus derramando sua ira. Aguarde por um momento, logo virá a redenção, logo ressuscitarão aqueles que estão no pó. Olha só, gente, olha a profundidade de Isaías. Você está conseguindo entender isso? Verso 21. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Olha só isso, gente. Você está prestando atenção? A terra descobrirá o sangue que embebeu
e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Oh! Ei, gente, olha só, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Quem que o Senhor está castigando aqui? A iniquidade da igreja ou a iniquidade dos povos da terra? Que se embriagaram com o sangue dos santos, descrito lá. Lembra da mulher que se embriaga lá em Apocalipse com o sangue dos santos? Não te faz lembrar de Isaías aqui, do que eu estou lendo aqui? Você que estuda escatologia. Está alinhado com aquilo. Tu não acha que aquilo foi escrito do nada. Está alinhado com Isaías. Esse aqui é o período da tribulação. Bom, capítulo 27, irmãos. Olha só. Naquele dia, diz o Senhor castigará com a sua dura espada o grande e forte, o dragão, a serpente veloz e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Uau! Naquele dia, qual dia? No dia da ressurreição dos mortos. No dia em que o Senhor virá com a igreja ao som da sétima trombeta, ele aprisionará a serpente veloz e o dragão, e também matará o monstro que está no mar. Lembra quem é lançado no lago de fogo, irmãos? Lembra da besta que emerge do mar? Será que Isaías está falando do que aqui, irmãos? Naquele dia, o Leviatã, ele será aprisionado durante 1000 anos. O dragão, a besta do mar, que o mar significa povos e nações, é esse dragão que se levanta, né, do mar. Então ele é morto, é aprisionado no lago de fogo, e também o dragão. Ou seja, ali nós temos o anticristo, o falso profeta. E também temos todos os seguidores, os que receberam a marca também seguindo. Olha, presta atenção, no verso 2. Naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Meu irmão, eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Irmãos, o Senhor está falando, cantai, ó videira, nesse período, porque eu guardarei ela. Olha só o que o Senhor está falando, o que o Senhor está falando aqui. Cada momento, de dia e de noite, cuidará dela. Meu irmão, olha a profundidade disso daqui. A igreja, ela é guardada no período da ira de Deus. E aqui o Senhor de dia e de noite. Você não está se recordando aqui de quando Moisés liberta o povo do Egito? Em que de dia e de noite ali tinha a coluna de fogo, o maná que descia do céu, dia e noite Deus guardando o seu povo. Agora você imagina isso numa escala mundial, irmãos. Não seria para os povos e as nações glorificarem a Deus lá no final? Por Deus guardarem o povo? Porque antes eles não viam, mas quando eles viram a forma como o povo é guardado por Deus, então eles passaram a ver que existia um Deus. E olha só, de dia e de noite. Lembra, gente? Pensem um pouco. Moisés libertando o povo do Egito. Deus arrebatou o povo para o céu para não passarem pelo deserto? Não, eles passaram pelo deserto. Porém, de dia e de noite, Deus fez sinais e maravilhas. O povo murmurava, né? O povo fazia aquilo lá. Porém, a mão de Deus estava sobre ele. Só que isso, amigo, é figurativo. Aconteceu, óbvio que aconteceu, mas é figurativo pro tempo daquele dia, para aqueles dias, para a última semana de Daniel, onde nunca houve, nunca haverá dias como aqueles, quando a glória de Deus se manifestará sobre a igreja e também a ira de Deus se manifestará sobre as nações. Sim, conjuntura em tamanho, em escala global, o que vai acontecer, Moisés, ele traz uma figura de uma forma mais específica, mas agora de uma forma mundial do que vai acontecer. Vamos lá. Verso 6. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Porventura feriu o Senhor a Israel como aqueles que o feriram?
o matou assim como aqueles que o mataram? Só uma pergunta de Deus. Gente, verso 6, vamos lá. Para vocês entenderem. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará em Israel. Isso aqui nos leva para Oséias, a florescimento de Israel. Depois Israel é dividido em dois, tribo do norte, tribo do sul, e ali as 10 tribos de Israel são semeadas por todas as nações do mundo, para que todo aquele que crê em Cristo Jesus, quando Cristo se revelasse, né, tomasse como filhos de Israel, ou seja, a segunda, ali a casa de Israel, a casa celestial de Israel, são aqueles que fazem parte gentios, judeus. Todos aqueles que creram em Cristo Jesus são Israel de Deus. Isso é blasfêmia, talvez, para o judeu, né? Para o mundo judaico. Porém, para Cristo é graça, e graça em abundância. Porque Cristo, ele justamente dividiu Israel lá depois. Se você for estudar, depois do rei Salomão, Deus dividiu o reino de Israel em dois, norte e sul, ali Jeroboão e Roboão, eram os dois reis. Aí depois você vai saber que depois lá na parábola da mulher samaritana, lá você vai entender o porquê que ela não se dava com os judeus, justamente por causa desse tempo, onde um adorava em Jerusalém e a outra adorava em Samaria, onde vem trazer a revelação que não era nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas que Deus procurava aqueles que adorassem em espírito e em verdade. E todos aqueles que crescem em Cristo Jesus, que ele era o Messias, estava sendo agregado a Israel de Deus. Uau, né? Uau. Bom, vamos ficar longo de novo, gente. Vamos por partes. Eu acho que eu vou parar esse e aí nós temos a parte 3 logo após, ok? Graça e paz, amados. Deus abençoe vocês.